preciso descer às ruas, né? É preciso procurar compreender o cotidiano das sociedades, como se estrutura, né? Como se faz, quais são as expressões culturais e como é que esses indivíduos se organizam para si também a partir daquilo que a gente chama de resistência. Você trabalha feito burro de carga, puxando com um sistema podre que é bancado com o seu suor. Sexta-feira vai pra igreja comungar com a sua família, voz sagrada, Jesus Cristo é o Senhor. E deixa parte do salário, retribuição, a dádiva divina da palavra do pastor. É melhor garantir um lugar no céu aqui nesse inferno, tenta só sobreviver. E o que salva é cervejinha no fim de semana, assistindo o jogo do seu time preferido na TV. Como é que nós podemos pensar as desigualdades no Brasil hoje? Como é que nós podemos pensar esses processos múltiplos de exclusões sociais, essa estratificação social que de certa maneira sustenta as chamadas desigualdades de classe? A lei trabalhista aqui é muito complicada. A Suíça é muito mais simples. Os suíços são mais trabalhadores que aqui. Sim. Un Suiza viene a trabajar aquí. Aquí sí tiene un niño fuerte, no viene a trabajar. Si al aniversario no viene a trabajar. Si tiene un poco popo aquí, no viene a trabajar. Cada día es uno que no viene a trabajar. É verdade. É verdade. 15 ou 18 funcionários, cada dia um aqui não vem. É verdade. E se tu falar, se vem um de atrás, tu falar, Manuel, não sei, por que tu não vem agora? Tu não pode falar com ele. Se falar um pouco normal, com um dono que fala, tem horário, para ser imediato. Segunda-feira o seu filho tá em casa porque a escola onde estuda não tem nenhum professor. E o professor está na rua apanhando da polícia, tá cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso numa casa confortável, uma família abastada reunida assiste televisão e praguejando fala mal de quem tá na rua, enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação. O fura-fila que entrou na sua frente conseguiu ser atendido muito antes de você. 90% dessa comunidade vive da praia. Esse povo brasileiro ele é formado pelo encontro de diferentes matrizes étnicas, a luso, a tupi e a afro. E esse processo de encontro dessas matrizes étnicas é um processo de desigualdade, é um processo de violência. Tanto um processo de violência física quanto um processo de violência simbólico-cultural. A violência física que de certa maneira prende, segrega, escraviza o corpo dentro de um projeto de colonização, dentro de um projeto capitalista, dentro de um projeto de relações de interesses que não necessariamente são relações de interesse dos índios. Então o poder público é muito burocrático. Tudo aquilo que tem burocracia é difícil. A gente está correndo atrás de uma creche, tem um espaço, a gente não pode ir para aquele espaço. Essa desigualdade social não é só desigualdade social definida a partir de quem trabalha e quem faz o quê, mas a desigualdade cultural. Porque no momento em que os portugueses chegam ao Brasil, você já cria um modelo e um marco daquilo que é considerado ou não ser humano, daquilo que deve ser considerado ou não, ou seja, ser humano intelectual, né, ou ser humano projeto de vida. Nesse sentido, os índios, né, e a posteriori os negros, né, em determinado contexto, eles são considerados seres sem almas. E aí você tem um processo de estratificação, um processo de desigualdade, até no que se refere ao plano da importância da existência. Um pensamento diferente, até eu começar a frequentar o grupo das 10 mulheres, que era a pensar assim, não, isso é preguiça, né? A pessoa não vai se, como é que chama, se atualizar, se qualificar, a palavra certa é essa, não se qualifica devido à preguiça, alguma coisa assim. E aí a gente começa a pensar assim, que a mãe, para você ir no centro da cidade fazer um curso, são 4,40 de passagem. E ela só tem aqueles 4,40 para comprar de salsicha, para dar de comer aqueles filhos que ela tem. Talvez sejam 5, 3, 4. E aí a gente, como mãe, mulher, a gente vai pensar como mãe e como mulher. Ela vai preferir dar de comer aos filhos dela.
E aí é complicado. Eu tenho um processo de segregação, eu tenho um processo de expoliação, eu tenho um processo de desconstrução, né, da identidade étnica do índio. Existe um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que ele vai fazer um estudo importantíssimo sobre o sistema educacional na França, e ele vai fazer justamente essa análise, né? A desigualdade cultural, em muito nas escolas, ela pode ser medida a partir das desigualdades econômicas. Classes sociais que têm mais condições financeiras acabam investindo mais tempo na escola dos seus filhos. E classes sociais mais pobres, ou as classes populares, né, elas geralmente não têm tanto, né? Eu diria que o objetivo ou o projeto de investir em tempos escolares dos seus filhos, por quê? Porque há uma necessidade que esses filhos trabalhem mais rapidamente para suprir aquilo que a gente entende que é a sobrevivência. E quem são esses indivíduos? São geralmente os indivíduos segregados no processo histórico. São geralmente os indivíduos que, dentro de um contexto de França, por exemplo, segundo os estudos de Bourdieu, né, são os indivíduos imigrantes. Dentro de um contexto de Brasil, são os indivíduos que não tiveram oportunidades sociais. Essa oportunidade social ela é marcada geograficamente, politicamente, culturalmente. Aí a gente começa a ver que não é bem como a gente pensa. Não é realmente são faltas de oportunidades. Por que nas favelas, né, nós percebemos uma população parda e uma população afro-negra, né, em maior quantidade do que a população branca? Por que nos presídios, boa parte da população presidiária é negro ou pardo? Né? Por que nas escolas públicas hoje, boa parte dessa população, ou seja, desse aluno, estou falando enquanto professor da escola pública, também sou professor da escola pública, são descendentes ou afrodescendentes? Como é que eu consigo compreender esse Brasil hoje, né? E compreender a desigualdade, compreender a exploração, compreender quem está, de certa maneira, sendo assistido por programas assistenciais como Bolsa Família, como sendo descendentes desses grupos étnicos que historicamente foram explorados? Quem é você? Mas quem é você? Sociedade. Deselegante.